jogos nostálgicos de anime, e aqui vai ter tanto de videogame quanto de navegador. Lembrando que são os jogos que eu joguei, e eu te convido a deixar aí nos comentários qual desses você jogou e qual você adicionaria na lista. Dragon Ball Z Sagas é um jogo amplamente criticado, mas que eu tenho um carinho enorme. Lançado numa época em que Dragon Ball já tinha dezenas de jogos, ele tentou algo diferente, uma experiência mais próxima de um beat-up em 3D, com foco em progressão de fases e narrativa contínua. O jogo cobre principalmente os arcos dos Saiyajins, Freeza e Cell, com cenários semi-abertos, coleta de itens e batalhas que aconteciam dentro das próprias fases. O triste é que ele é curto demais. Seria interessante que ele tivesse uma continuação que cobrisse até a saga Majin Buu ou todo o GT. E uma curiosidade é que ele foi um dos primeiros jogos de Dragon Ball a apostar tão fortemente em co-op local, permitindo que 2 jogadores atravessassem a campanha juntos, algo pouco comum na franquia até então. E é justamente isso que o torna tão nostálgico pra mim. Se jogado individualmente, talvez não seja uma experiência tão divertida, mas acompanhado, a ótica é outra. Ainda em Dragon Ball, e eu vou separar o vídeo pelos jogos de cada anime, temos o que é considerado por muitos como o ápice da série Tenkaichi, e até dos outros jogos da obra no PlayStation 2. E eu falo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Eu poderia citar o 2, que eu considero muito melhor quando se trata do modo história, mas vale o destaque para o 3, pois foi o que eu mais joguei, e o legal dessa experiência era justamente jogar para 2, visto que a quantidade de personagens era muito grande. Se você jogava esses jogos, talvez já tenha se deparado com o Dragon Ball AF de PlayStation 2, que nada mais era que um mod de um dos Budokais. Na época eu achava ele bem interessante, mas olhando hoje em dia, é possível notar que era um jogo bem podre, sem contar que ele sempre travava na hora de lutar contra o Nappa. Mas vale a curiosidade, saindo de Dragon Ball e indo pra Naruto, temos Naruto Uzumaki Chronicles. Diferente dos jogos de luta tradicionais da série, ele apostou uma proposta mais próxima de ação e aventura, com fases lineares, exploração e missões inspiradas no anime. Porém, o jogo não seguia uma adaptação fiel arco a arco, mas funcionava quase como uma história paralela dentro do universo de Naruto. E um detalhe interessante é o foco maior no Naruto como personagem jogável, com menos variedade de personagens em comparação a outros títulos da obra. Assim como não dá pra falar de Dragon Ball sem citar o Tenkaichi 3, não dá pra falar de Naruto sem citar o Ultimate Ninja 5, o último grande título da série Ultimate Ninja no PlayStation 2. Esse jogo expandiu tudo o que os anteriores haviam construído. O modo história seguiu o anime clássico até o arco do resgate do Sasuke, e eu não zerei ele, assim como o Uzumaki Chronicles, mas me diverti bastante. E uma curiosidade marcante é a quantidade de minigames, missões secundárias e caminhos alternativos dentro da Vila da Folha, algo que tornava o jogo mais próximo de uma experiência completa, e não apenas um jogo de luta. Saindo dos jogos para videogames, temos Naruto Online, que marcou a transição de muitos fãs para o modelo de jogos de browser e free-to-play. Diferente dos consoles, aqui a experiência era mais estratégica, baseada em turnos, formação de equipes e progressão lenta. Apesar das limitações gráficas, o jogo se destacou por permitir que o jogador criasse seu próprio personagem dentro do universo de Naruto, algo que sempre foi um desejo antigo dos fãs da obra. E apesar dos gráficos não serem grande coisa, eu acho o game bem bonito. Antes dos jogos de mundo aberto e RPG, One Piece teve uma fase forte nos jogos de luta em plataformas 2.5D. Run Battle se destacava pelo visual cartunesco e por batalhas caóticas com múltiplos personagens na tela. O jogo tinha um tom mais leve e arcade, com golpes exagerados e arenas interativas. Ele capturava bem o espírito descontraído de One Piece naquele período, focando mais em diversão do que em realismo ou fidelidade narrativa absoluta. E eu tenho boas lembranças de jogá-lo em uma lan house que ficava embaixo da casa do meu primo. Battle Stadium DON era outro jogo que eu jogava nessa lan house, que reunia personagens de Dragon Ball, One Piece e Naruto em um único jogo. O sistema de batalha era simples, mas o apelo estava justamente na possibilidade de colocar universos diferentes frente a frente. Era um jogo bem divertido de se jogar com os amigos, seja contra ou até no modo história, onde você ia enfrentando diversos personagens até chegar no boss final, que era o Cell de Dragon Ball. E inspirado diretamente em jogos como Mugen, Comic Star Fighting representou uma fase que os crossovers impossíveis eram parte da diversão. O jogo misturava personagens de animes e mangás sem grande preocupação com o equilíbrio. Ele tinha gráficos pixelizados e funcionava como uma vitrine de referência, feito claramente para fãs que queriam ver personagens icônicos dividindo a mesma tela, independente da lógica ou canone. E você consegue encontrá-lo hoje em dia através dos mais variados sites. Se eu não me engano, na época eu jogava no Clique Jogos. Cavaleiros do Zodíaco entra na lista com um asterisco, isso porque eu não me recordo se eu joguei a versão do Santuário ou a de Hades. A questão é que os jogos traziam batalhas em arenas e progressão por casas. O jogo chamava atenção pela tentativa de reproduzir golpes clássicos e pelo uso intenso de trilha sonora inspirada no anime. Apesar das limitações técnicas, ele virou referência simplesmente por existir uma época em que Saint Seiya já não recebia tanta atenção nos videogames. E mais uma vez, era um jogo muito divertido. Bakugan foi um fenômeno de uma geração específica e eu me divertia
muito assistindo ele no Cartoon Network. E o jogo conseguiu traduzir razoavelmente bem o conceito da franquia, misturando batalhas, coleta de Bakugans e progressão de história. Ele funcionava quase como um RPG leve. E o legal é que era possível você criar o seu próprio personagem, e eu amava isso. Agora umas menções honrosas que eu acho que valem um destaque. Dragon Ball Rise Up foi um jogo simples que bombava na era de ouro dos sistemas em Flash. A proposta é bem direta. Você pegava personagens de Dragon Ball e montava o visual deles do jeito que quiser. Ou seja, era um jogo de vestir os personagens da obra. Normalmente o foco era o Goku, mas dependendo da versão, dava pra mexer em outros personagens também. Você podia trocar as cores, estilo de cabelo, inclusive formas inspiradas em Super Saiyajin, acessórios e às vezes até expressões faciais. Não tinha luta nem história, era pura customização. Já Naruto BMG Challenger era um jogo que você controlava o Naruto andando de bicicleta estilo BMG. E eu admito que eu descobri que era uma bicicleta no momento em que eu fiz o roteiro desse vídeo, porque eu jurava que era uma moto e inclusive conhecia o game como o jogo do Naruto de moto. Nele tinham fase em 2D com obstáculos e física simples, no estilo de joguinhos de moto da época. Ele não era grande coisa, mas era bem nostálgico. E a lista vai ficando por aqui. E não esqueça de deixar quais desses jogos você já jogou e quais estão na sua lista de nostálgicos, mas que não apareceram aqui. E se essa é a sua primeira vez no Lame Otaku, bem-vindo. Não deixe de conferir os shorts que saem 5 vezes na semana, o site e todos os outros links que estão sempre na descrição. E até a próxima.